Warhammer 40k. Capítulo dos Adeptos Astartes. Leões Celestiais. Sua vida futura será uma série de provações, uma após a outra, até que alcance a glória que lhe é devida ao lado do Imperador. Você enfrentará a mais difícil primeiro, para que saibamos que não estamos perdendo nosso tempo. Arauto da Morte Sig-Helm dos Leões Celestiais. Os Leões Celestiais são o capítulo sucessor leal dos estoicos Punhos Imperiais, erguidos no 38º milênio durante uma fundação desconhecida, embora alguns estudiosos imperiais suspeitem que possa ter sido a 23ª fundação. Após a 25ª fundação em algum momento na segunda metade do 40º milênio, os Leões Celestiais tornaram-se parte de um triunvirato de capítulos de fuzileiros espaciais que incluía as lanças do Imperador e os agora extintos Escorpiões Estelares, como parte do Adeptus Vaelarii, mais conhecido como Sentinelas do Véu. Esses 3 capítulos foram encarregados do dever sagrado de ficar de sentinela sobre os mundos dispersos do setor espacial conhecido como Véu de Elara em uma região remota do Ultima Segmentum. Desde a sua criação, o capítulo teve uma longa e gloriosa história, que remonta a mais de 4.000 anos terranos, mas eventos postos em movimento há mais de 5 décadas solares atrás, durante um ataque de rotina ao mundo de Catar em 948.M41, quase provaram ser a ruína do capítulo na sequência da Terceira Guerra por Armagedon, da qual menos de uma companhia de leões celestiais emergiu intacta. Alvejados por uma facção da Inquisição para servir de exemplo do que acontecia a um capítulo Adeptus Astartes que se opusesse a eles na política imperial, os Leões Celestiais sobreviveram apenas devido à intervenção dos Templários Negros, companheiros descendentes de seu primarca Rogal Dorne. Os poucos Leões Celestiais sobreviventes retornaram ao seu mundo natal de Elysium 9 no Véu de Elara, sob o comando de seu novo mestre do capítulo Ekene Dubaku para iniciar o processo árduo de reconstruir os números de seu capítulo de volta à força total. Mais tarde, após o nascimento da Grande Fenda na Era Indomitus, o capítulo se envolveu ao lado das lanças do Imperador na defesa do Véu contra um ataque de uma grande hoste de guerra do caos chamada Exilarquia. A Exilarquia estava sob o comando de um bando de guerra herético de Astartes chamado os Puros, que eram os remanescentes corrompidos pelo caos do capítulo Escorpiões Estelares, que outrora fora parte do Adeptus Vaelarii. Catar é o mundo onde esta patética mágoa começou. É onde a Inquisição primeiro traiu os Leões Celestiais. Poder-se-ia argumentar, como outras companhias argumentaram ao ouvir este rumor, que foi também onde os Leões se condenaram pela sua própria ingenuidade. Reclusiarca dos Templários Negros, Mere Grimaldus. A Inquisição é uma organização altamente secreta, não sujeita a nenhuma lei ou autoridade imperial, exceto a sua própria e a do Deus Imperador. Sua única missão é zelar pela proteção da humanidade. Agindo como a força policial secreta do Império, os Inquisidores caçam todas e quaisquer ameaças à estabilidade do reino do Imperador, desde a corrupção causada pelas forças do caos, hereges, mutantes e rebeldes, até ataques de espécies alienígenas cruéis como os tiranides, orques ou Drukhari. Mas a Inquisição não existe no sentido em que a maioria dos cidadãos imperiais acredita, como uma teia coesa e interligada de poder organizado. É composta por homens e mulheres individuais com ideologias, táticas e objetivos muito diferentes, investidos de autoridade suprema e imunidade a toda perseguição e autonomia de toda lei. Tudo o mais se resume ao que eles alcançam e ao poder pessoal que conquistam. Mesmo suas preciosas ordens são simplesmente linhas de alinhamento, filosofias de especialização e intenção, não exércitos de lealdade organizada. Seu poder é ao mesmo tempo totalmente real e uma ilusão astuta, tudo de uma vez. A Inquisição é, em todos os sentidos, o exato oposto do Adeptus Astartes, cuja autoridade temporal foi diminuída desde a heresia de Horus, mas esses guerreiros transhumanos geneticamente aprimorados desempenham um papel essencial na defesa do Império, não precisando de nenhuma ilusão de comandar grande poder. Suas frotas de capítulos e confrarias falam por si. Mas os Inquisidores recebem essa virtude mais nebulosa, a autoridade. Quando um Inquisidor invoca recursos imperiais, ele ou ela confia na ameaça da autoridade, em vez de qualquer organização real que empreste apoio às suas necessidades. Este foi o caso quando a Inquisição convocou os Leões Celestiais em 948.M41,
para vir em seu auxílio para ajudar a reprimir uma revolta em todo o planeta no mundo santuário de Catar. Poucos capítulos sabiam o que aconteceu em Catar, e ainda menos falavam sobre isso. Daqueles que estavam cientes da aniquilação do planeta, a maioria provavelmente não o considerou uma verdadeira ameaça à autonomia do Adeptus Astartes, preferindo se concentrar em suas próprias preocupações e em suas próprias guerras. O pouco que as pessoas sabiam sobre Catar se resumia a um conflito de orgulho e dever entre os leões e seus aliados inquisitoriais, o tipo de conflito que acontece 1000 vezes a cada ano terrestre em toda a vasta extensão de mundos do Império. Muitos desses desentendimentos resultam em derramamento de sangue. O que tornou a situação dos leões tão irritante foi que eles haviam reagido com uma medida de compostura e razão, quando tinham todo o direito de sacar seus bolteiros e acabar com isso de maneira mais contundente e eficiente. Catar era um mundo de padres e pregadores, de seguidores e fiéis, um mundo da eclesiastia subjugado aos padres da Torre de Marfim do credo imperial. O sacerdócio havia secretamente caído em desvio, e como tantos outros, eles oraram aos poderes ruinosos, e suas escuras inverdades afastaram as massas fiéis da luz do imperador, espalhando-se para os escalões mais altos e os lugares mais distantes. Os apóstatas haviam corrompido o povo de Catar através de blasfêmias e mentiras, suficientemente convincentes para soar como verdade para uma sociedade cansada de suas orações não serem respondidas. Embora o imperador fosse imortal e poderoso além da conta, na verdade ele não era um deus. Mas a humanidade, em sua abençoada ignorância, o adorava como um. No entanto, falsos deuses não podem responder a orações. Quão tentador deve ter parecido para aquelas seitas e sociedades distantes de terra procurar outras respostas ao implorar ao imperador que só trouxe silêncio. As forças de defesa planetária de Catar não se levantaram para purgar a revolta, elas se juntaram a ela. E logo mais viriam. Regimentos da Astra Militarum em sistemas próximos fizeram o mesmo. Tal foi a ferocidade da blasfêmia de Catar. Foi o inquisidor Apollyon quem implorou pelo apoio dos leões celestiais, pois seus esforços para esmagar as mentiras infiéis haviam encontrado fracasso após fracasso. O inquisidor possuía um bloqueio da Marinha Imperial, mas nada em termos de tropas terrestres. Então, na sequência de seu fracasso, os leões fizeram um pouso em força total. Centenas de Astartes choveram fogo sagrado, ferro sagrado e fé verdadeira em um mundo que havia esquecido o sabor dos três. O massacre seguiu-se em breve, pois as forças rebeldes eram compostas por meros homens e mulheres, seguindo as mentiras de falsos profetas. Os leões os destruíram completamente. Todos eles, cada homem e mulher com uma arma nas mãos. O capítulo extinguiu a rebelião em questão de semanas. Nenhum exército existia quando eles terminaram com Catar, nem mesmo uma milícia da cidade. Em nenhum lugar daquele mundo um único padre ainda respirava. Com a resistência armada aniquilada, os leões celestiais retornaram a seus navios em órbita. Qualquer heresia que persistisse entre a população indefesa estava sob os olhos de outros então. Não era mais uma questão de bolteiros e lâminas. Que fé equivocada os leões tiveram em seus aliados naquele dia. Como em qualquer limpeza, os leões esperavam que os pregadores do credo imperial assumissem, guiando a população perdida de volta à iluminação. Levou vários dias solares para o capítulo recuperar seu material de guerra, honrar seus mortos e se preparar para partir. Enquanto isso, os subordinados de Apollyon trabalharam no mundo abaixo, avaliando a população de 8 bilhões em busca de sinais de desvio adicional. Enquanto os leões partiam, seus navios de guerra mal saíram da órbita. O navio de guerra de Apollyon abriu fogo contra o mundo abaixo. O resto do bloqueio da Marinha Imperial atirou com ele, mirando cidades e centros populacionais. Enquanto os leões observavam os navios de guerra imperiais executarem as ordens de exterminatus de Apollyon, cuspindo fogo sobre o mundo que eles acabaram de sangrar para limpar da corrupção, eles ficaram furiosos ao testemunhar sua honra queimar com aquelas cidades. Cada tiro que eles dispararam foi traído como um desperdício em um instante. Os lordes dos leões celestiais exigiram que o bloqueio cessasse fogo e respondesse por suas ações. Apollyon recusou, alegando que havia determinado que toda a população estava contaminada além da salvação. Ele até agradeceu aos leões por seus esforços dignos, embora em vão. 1 hora solar depois, as cidades de Catar eram poeira.
Era possível que o inquisidor fosse perspicaz em suas observações. A heresia havia claramente se enraizado em toda a sociedade de Catar. Talvez tivesse se infiltrado tão profundamente quanto Apollyon afirmava. Inquisidores eram capazes de determinar a corrupção nas mentes dos homens em um piscar de olhos, e um homem na posição de Apollyon não podia correr riscos. O inquisidor agiu dentro dos direitos concedidos por sua patente. Ele fez o que muitos de seus semelhantes inquisitoriais fariam. Ele também fez o que muitos mestres de capítulo teriam feito. Mas isso não o tornava certo ou virtuoso. Simplesmente o tornava real. Talvez Apollyon fosse apenas um tolo precipitado para quem a vida humana significava pouco. Essa verdade lamentável era algo com que aqueles que testemunharam as ações hediondas do inquisidor teriam que viver. Ele dificilmente foi o primeiro homem de alta patente a ter sua moralidade decaída em uma posição de poder. Apesar da sua ira, em vez de violência, o comando do capítulo dos Leões enviou uma mensagem por todo o subsetor, avisando todos os postos avançados imperiais e governadores regionais sobre o que havia ocorrido e denunciando as ações da Inquisição. A mensagem foi enviada diretamente para a Terra, uma delegação de arautos da morte e líderes de guerra escolhidos para a tarefa, para mostrar a gravidade da situação. Eles nunca pisariam no sagrado mundo-trono. Sua nave foi encontrada 2 anos terranos depois, morta no vazio, no fundo do espaço controlado por orques. Todos os danos indicavam um voo arruinado no Warp. Não havia sinais de fogo de armas no casco. Era uma ocorrência comum. O interior de tais navios infelizes tinha toda a vida dilacerada em sucata genética. Todo o metal mutado e envenenado além da recuperação. Nas próximas décadas solares, os Leões Celestiais continuaram a exigir uma investigação sobre o massacre de Catar. Eles enviaram mensagens a quaisquer oficiais imperiais que quisessem ouvir, de regentes planetários a reis sacerdotes dos mundos santuários da Eclesiárquia. Se alguma investigação desse tipo ocorreu, ela permaneceu um mistério para os Leões. A denúncia altamente vocal do capítulo contra a Inquisição e a exigência de investigação levantaram a ira de muitas pessoas importantes nos círculos mais seniores do Império. Isso pode ter contribuído para a recente desgraça que quase destruiu o capítulo. Em 998.M41, a Terceira Guerra por Armagedon começou. Este foi um conflito massivo entre o Império e a maior Orc, já reunido, liderado pelo senhor da guerra Grenskin Gaisgul Mag Uruk-Traka. A guerra foi travada no mundo colmeia de Armagedon, onde Gaisgul Traka havia lançado sua primeira tentativa de tomar o planeta exatamente 57 anos terranos antes. O conflito acabou envolvendo porções de mais de 25 capítulos de Space Marine, dezenas de regimentos da Astra Militarum e várias legiões titânicas. Os Leões Celestiais trouxeram 983 guerreiros para este mundo. Todo o seu capítulo havia aterrissado em Armagedon, exceto pelas forças de treinamento mais remotas e não iniciadas ainda espalhadas pelo Segmentum. No momento em que se posicionaram em defesa da garganta de Manheim, estavam na superfície há 3 meses solares e 16 dias, defendendo a colmeia Vulcanus na costa oeste do subcontinente de Armagedon Prime. Nesse período de tempo, todo o qual foi gasto com bolter e lâminas nas ruas em chamas da cidade, sofreram baixas muito maiores do que qualquer outro capítulo. Em todos os lugares onde lutavam, o inimigo revidava em números esmagadores. Inúmeras vezes foram enviados para reforçar elementos da Guarda Imperial que já estavam mortos há muito tempo quando os Leões chegaram, deixando os Space Marines em território inimigo sem um caminho fácil para a retirada. Em pelo menos 15 ocasiões catalogadas, foram ordenados a avançar sobre objetivos críticos específicos, apenas para se encontrarem sozinhos sem as forças de apoio planejadas ou os reforços prometidos. À medida que as baixas aumentavam, as emboscadas eram comuns, mesmo em patrulhas de rotina por território pacificado. Os Leões foram designados para manter distritos e setores cruciais, e, consequentemente, moveram-se em força para cobrir todo o terreno necessário. No entanto, descobriram que suas patrulhas estavam sendo atingidas mais duramente do que qualquer inteligência orbital havia previsto ser possível. O inimigo aparecia em números inimagináveis, surgindo de emboscadas em setores que foram registrados como tendo sido limpos previamente. Os Leões receberam pics orbitais e leituras de Auspex Cree do comando da colmeia,
apenas para descobrir que sua inteligência mal correspondia às realidades em batalha de suas zonas de implantação. Vez após vez, os leões saltavam para o fogo. Eles não tinham escolha, pois o capítulo não permitiria que a cidade caísse e eles não podiam permitir que o inimigo vivesse. Não demorou muito para que eles confiassem, em primeiro lugar, em seus próprios scanners e batedores, mas seus equipamentos sofreram deterioração inesperada e interferências frequentes. Seus batedores frequentemente silenciavam enquanto estavam sozinhos na cidade. Às vezes, os leões encontravam os corpos de seus batedores, mas geralmente eles estavam perdidos. As transmissões de imagem de seus navios em órbita eram distorcidas pela guerra no vazio que se desenrolava acima, mas essas raras e destruídas pistas visuais eram a inteligência mais confiável que podiam reunir. Os leões juravam por elas, agradecendo aos capitães servos de seus navios de guerra por todos os esforços dedicados. Mas estas também se tornaram mais infrequentes à medida que sua frota era massacrada no céu. Os leões lutaram bem. Nenhum outro capítulo de Space Marines lançaria aspersões sobre seu caráter de combate. Suas difíceis dificuldades surgiram de aparente má sorte, ordens dadas, mas nunca recebidas, ou respondidas muito lentamente. Havia muitos relatos de interferência de Vox e ordens nunca chegando aos capitães de suas naves de guerra. Grande parte disso cheirava a astúcia inimiga. A barca de batalha Serenkai dos Leões foi abordada e dominada quando se libertou da vanguarda dos Templários Negros, deixando de atender às ordens de manter a formação. O cruzador Lavi levou 4 horas solares para morrer de hemorragia estrutural quando colidiu com o carro-chefe dos dilaceradores de carne, Victus, ferido. A Nubica se destruiu quando foi abordada, escolhendo o sacrifício em vez da captura. Apenas 3 navios da frota dos Leões permaneceram durante a última parte do conflito. E aqueles que poderiam ter testemunhado mais de perto o que realmente aconteceu estavam em seus túmulos. Era difícil saber quais desses eventos nasceram de sabotagem ou traição, em vez de batalha honesta. Se a Inquisição tivesse se voltado contra os Leões, estava fazendo isso com uma tenacidade e sutileza raramente vistas entre seus agentes. Menos de um mês solar na campanha, os rearmamentos da órbita começaram a se tornar tão raros quanto informações confiáveis. As naves de desembarque dos Leões Celestiais foram destruídas no alto da atmosfera em 2 ocasiões, e em outra, os canhões de muralha do próprio Vulcanus falharam e destruíram o carregamento recebido, explodindo 7 águias trovão armados no céu. Apenas semanas solares na guerra, metade do capítulo já estava morto, os nomes dos mortos adicionados a cada amanhecer aos rolos de honra. Os sobreviventes lutaram, pois dentro de cada leão celestial sobrevivente havia um poço nutritivo de determinação que honrava qualquer filho de Dorne. E então veio o conflito na brecha de Manheim. Grimaldus, mentiram para nós sobre a fenda de Manheim. Mandaram-nos para lá para morrer. Sabes de quem falo? Não podemos fugir dos ecos de Catar. Pagamos agora o preço da nossa virtude no passado. Os leões celestiais nunca deixarão este mundo. Restam-nos uns poucos, mas sabemos a verdade. Morremos na fenda de Manheim. Morremos no dia em que o sol nasceu sobre os corpos de sucata de deuses alienígenas. Mensagem para o reclusiarca dos Templários Negros Mere Grimaldus do Arauto da Morte dos Leões Celestiais Julcara. A fenda de Manheim em Armagedon era um cânion que atravessava as montanhas ao norte da colmeia Vulcanus. Era uma fenda na terra inestimável de Armagedon, aberta pela dança lenta e ativa da tectônica do mundo. Qualquer um que habitasse ali por mais de algumas semanas solares sabia que Armagedon não era um mundo que dormia tranquilo, seja por causa dos Greenskins, tempestades de poeira ou mais uma guerra. Os Leões Celestiais foram informados de que o cânion precisava ser atacado, pois era um ninho de heresia mecânica onde os alienígenas estavam construindo suas máquinas deuses de sucata ou gargantes. As forças da colmeia Vulcanus precisavam atacar antes que os gargantes alienígenas se tornassem ativos, ou a maré viraria para sempre contra os defensores da cidade. O Astra Militarum não podia ser confiável para realizar tal ataque cirúrgico. Nem a cidade colmeia poderia organizar uma retirada em massa e a redistribuição de seus elementos da guarda profundamente entrincheirados para torná-la uma opção plausível. A tarefa coube aos leões. Escudos do vazio primitivo protegiam o local de bombardeio orbital. Os leões tiveram que atacar por terra,
sem cápsulas de desembarque, marchando para Ravina ao lado de seus tanques, atacando em regimentos de batalhão como um eco da heresia de Horus e dos milênios de guerra bruta que a precederam. Os leões reconheceram, é claro. Eles exploraram e observaram, considerando a inteligência imperial confiável. Nenhum dos caminhantes deuses alienígenas foi infundido com vida. Mas o tempo não estava a seu favor. Cada hora solar que passavam atrás das muralhas de sua fortaleza era outra hora solar que aproximava as máquinas Gargant de despertar. 500 Astartes leões celestiais atacaram. A última metade do capítulo foi para a guerra, sabendo que o número de inimigos estava além da capacidade da guarda imperial de confrontar. Eles escolheram trazer uma força esmagadora e atacar rápido e forte, buscando neutralizar sua incapacidade paralisante de atacar dos céus. 500 fuzileiros espaciais foram envolvidos e alguns capítulos tomaram mundos inteiros com um quarto desse número. Os comandantes leões estavam certos em comprometer toda a sua fúria. Qualquer mestre de capítulo teria feito o mesmo. Não havia nenhuma maneira possível de o inimigo saber que tal força estava vindo para destruí-los, e simplesmente não havia como se preparar para um ataque de 500 guerreiros fuzileiros espaciais. Atacar com ferocidade e destruir o inimigo. Em seguida, recuar antes de se entrincheirar em uma batalha em larga escala. Deveria ter funcionado. Na verdade, os Gargants não estavam dormindo, estavam simplesmente esperando. Apesar desse revés, se fosse só isso que tivessem que enfrentar, os leões ainda poderiam ter se livrado sem serem massacrados. Poderiam até ter vencido, apesar de morrerem até o último homem. Os tanques de batalha dourados dos leões subiam aos céus, jatos de fogo de Lascanon explodindo escudos finos e abrindo buracos nos cascos das imponentes máquinas de guerra inimigas. Os líderes de guerra gritavam ordens, no controle de seus guerreiros mesmo no calor da batalha, estabelecendo onde atacar, onde romper as linhas dos orques, onde se mover em defesa dos batalhões de tanques ameaçados pela infantaria inimiga. Mesmo quando os Gargants despertaram, a última metade de um capítulo nobre ainda lutava para vencer. Eles purificariam o Canyon à custa de suas próprias vidas. O próprio Dorn teria estado com eles naquele dia. Mas a maré realmente virou. A emboscada inimiga se desenrolou ainda mais quando Greenskins jorraram da terra, derramando-se em hordas de covas dentro das laterais do Canyon e do chão rochoso. Havia milhares deles, rugindo sob estandartes de guerra com presas e estandartes feitos de leões celestiais crucificados em outras batalhas. Este novo exército invadiu a Ravina, enchendo-a como areia em uma ampulheta, bloqueando toda a esperança de retirada e eliminando qualquer chance de vitória. De alguma forma, os orques sabiam que os leões estavam chegando. Não poderia haver outra razão para enterrar clãs de guerra inteiros sob a rocha, esperando por tal ataque. Seu suzerano era uma besta vestida com armadura de sucata, o maior pele verde que os leões já tinham visto. Ele comeu os mortos, os seus e os dos leões. O líder de guerra Vular que enterrou a espada de guerra Gerraira na barriga da besta e esculpiu 3 metros de tripas alienígenas fedorentas. Os leões lutaram enquanto caíam, mas sabiam que foram traídos. Um traidor, em algum lugar, havia passado informações ao inimigo, e os orques aproveitaram ao máximo sua emboscada. Mas logo, a extensão da traição foi revelada, quando tiros de precisão, mortais, caíram das paredes do cânion. Não o estrondo sólido de projéteis dos lançadores Greenskin, pois os leões sabiam como os orques lutavam. Era uma arma laser cruelmente precisa, cortando os elmos de seus oficiais de cima. Arautos da morte, chefes de guerra, andarilhos espirituais, até mesmo líderes de orgulho, foram abatidos com fogo preciso demais, clínico demais, para ser do inimigo Greenskin. Levou aos leões 4 horas solares para se libertarem. Eles abriram caminho de volta por onde vieram, abandonando um mar de tanques mortos, irmãos de batalha mortos e corpos verdes inimigos massacrados. A semente genética de metade do capítulo jazia apodrecendo no fundo daquele cânion, não colhida pelos ligadores de vida dos leões e profanada pelos milhares de inimigos que deixaram vivos. Os leões tinham fugido do campo, e a batalha mais valente que os leões celestiais jamais travaram foi aquela retirada. Nunca tinham enfrentado tais probabilidades, e o último deles abriu caminho,
puxando seus irmãos da tempestade de lâminas e recuando para sua fortaleza com o inimigo em seus calcanhares. Os Xenos inundaram sua base avançada antes que a maioria de seus sobreviventes sequer chegasse. Os leões celestiais tiveram que lutar apenas para escapar de sua própria fortaleza em queda. Mesmo assim, para cada nave de combate que escapava, outras duas eram abatidas em chamas. Os sobreviventes dos leões celestiais retornaram a Colmeia Vulcanus. Apenas 3 oficiais restavam ao anoitecer daquele dia. 3 oficiais acima da patente de líder de orgulho. Arauto da Morte Jucara, que chamava o Reclusiarca, Merek Grimaldus dos Templários Negros de Irmão, líder de guerra Vakembi, o último capitão sobrevivente do capítulo, e ligador de vida Keituk, o único apotecário vivo dos leões. O futuro do capítulo dependia de suas habilidades. Mas o insulto final ainda estava por acontecer. O último suspiro neste drama de vergonha e traição ocorreu mais tarde naquela mesma noite terrível. O território dos leões dentro da cidade era uma forja fria, quase sem luz, com um perímetro de rocha concreto patrulhado por seus guerreiros restantes. O ligador de vida Keituk não sobreviveu à primeira noite após sua terrível derrota. Os leões o encontraram ao amanhecer, caído contra seu último Lend Raider, com um tiro na lente do olho. A semente genética que ele carregava havia sumido, e ele não colheria mais. A profundidade da situação dos leões celestiais em Armagedon era realmente terrível. Eles perderam sua frota, seu arsenal, seus oficiais e quase toda a esperança de reconstruir seu capítulo. Eles nem sequer podiam se apegar ao orgulho, após a vergonha da derrota. Tudo o que restava a eles era a verdade. Os leões juraram sobreviver o tempo suficiente para dizê-la. O Império precisava saber o que havia acontecido com eles em Armagedon, onde foram traídos por outros que afirmavam servir ao Imperador. Os leões celestiais restantes decidiram então morrer em Armagedon ao lado de seus irmãos, como era certo e honroso se o capítulo não pudesse ser revivido. Arauto da Morte Jucara contatou o Reclusiarca Grimaldus, um companheiro filho de Dorne, para saber a verdade por trás de sua última resistência, e garantir que aqueles que compartilhavam o sangue de seu primarca nunca falassem mal da queda dos leões celestiais. Jucara enviou uma única águia tempestade de Vulcanus para buscar a ajuda do herói de Hel's Reach, o zeloso capelão Grimaldus, que recentemente defendeu a cidade sitiada de Hel's Reach contra milhares de orques. Convalescendo por várias semanas solares após ser enterrado vivo nos escombros do desmoronado templo do Imperador Ascendente, Grimaldus logo recebeu notícias da descoberta de uma águia tempestade acidentada. A nave de combate dos leões celestiais abatida havia sido vítima dos ventos temerosos e das tempestades violentas que atormentavam os céus de Armagedon, anunciando a infame Estação do Fogo. Adquirindo uma valquíria do 101º Regimento da Legião de Aço de Armagedon, Grimaldus e seu subordinado capelão iniciado Cineric partiram da segurança da cidade colmeia para investigar o local da queda, apesar das condições climáticas horríveis. O ar era severo o suficiente para escaldar a carne desprotegida, e embora a armadura potencializada dos Astartes oferecesse um escudo contra os elementos, não os protegeria por muito tempo. Grimaldus não conseguiu determinar a origem do capítulo da Águia Tempestade por sua aparência externa, pois quaisquer cores que ela tivesse usado em batalha haviam desaparecido, roubadas pela tempestade. Seus símbolos de lealdade foram igualmente corroídos por cinzas e sujeira no ar turbulento. Arrombando a antepara da nave com sua massa de batalha, Grimaldus e Cineric encontraram o corpo de um único piloto fuzileiro espacial, vestido em ouro brunido, deitado em repouso desajeitado onde o convés encontrava as paredes repletas de armas. O Reclusiarca reconheceu as cores do capítulo, os leões celestiais. Mas essa descoberta deixou mais perguntas do que respostas. Grimaldus não conseguia entender o que aquela nave de combate estava fazendo em um local tão remoto, tão longe da colmeia Vulcanus, a quase meio mundo de distância de seu ponto de origem. Removendo o capacete azul celeste do fuzileiro espacial morto, os tênues sinais de decomposição evidente indicavam claramente que ele estava morto há vários dias solares. Após uma inspeção mais detalhada, Grimaldus descobriu um imagificador hololítico do tamanho de um punho humano preso magneticamente ao cinto do guerreiro morto. Uma vez libertado e ativado, ele deu origem a uma imagem azul cintilante, o fantasma de outro guerreiro em outra cidade,
usando a heráldica dos leões celestiais e carregando um capacete com rosto de caveira sob um braço. Grimaldus reconheceu o colega capelão como o arauto da morte Jucara, cuja voz trêmula trouxe notícias sombrias. Grimaldus. Eles mentiram para nós sobre a fenda de Manheim. Eles nos enviaram aqui para morrer. Grimaldus e Cyneric partiram do local da queda e voltaram para as paredes protetoras da colmeia Hellsrith. Uma vez em segurança, o reclusiarca enviou uma mensagem vox segura para o Cruzado Eterno, a nau-capitânia do Alto Marechal Helbrecht dos Templários Negros. Quando contatou a poderosa embarcação, transmitiu suas ordens a um servo do capítulo, instruindo-o a completar 4 tarefas. Primeiro, ele deveria entrar em contato com todas as embarcações do capítulo Leões Celestiais ainda em órbita para que pudesse ter uma contabilidade completa de sua frota de guerra. Segundo, eles deveriam entrar em contato com qualquer estrutura de comando que permanecesse na colmeia Vulcanum e obter um relatório detalhado de todas as baixas do Adeptus Astartes naquela região desde o início da guerra. Terceiro, ele e Cyneric precisavam de uma nave de combate para retornar ao Cruzado Eterno. Se a tempestade que se aproximava atingisse antes que os preparativos pudessem ser feitos, eles arriscariam a teletransportação. Para a 4ª e última ordem, o Cruzado Eterno deveria entrar em contato com o oficial de maior patente dos Leões Celestiais, estacionados na colmeia Vulcanus. Ele avisou que a transmissão seria certamente monitorada, independentemente dos processos de criptografia executados. A seguinte mensagem deveria ser entregue. Grimaldus sabia que tinha que ter cuidado com a forma como formulava sua mensagem. Eram apenas 6 palavras. Sem piedade. Sem remorso. Sem medo. De volta a bordo do Cruzado Eterno, o reclusiarca Grimaldus encontrou-se com o Marechal Mor Helbrecht, produzindo para ele o holoregistrador portátil que transmitia a mensagem terrível do Arauto da Morte dos Leões Celestiais. O Marechal Mor perguntou o que o reclusiarca esperava realizar. Grimaldus procurou estabelecer contato com os Leões Celestiais para avaliar suas perdas, e, se possível, destruir aqueles que os haviam traído. Mas o Alto Marechal sabia em seu coração que isso seria impossível, por mais que o agradasse. O Alto Marechal avisou Grimaldus que ele corria o risco de arrastar o capítulo para um conflito direto com a Inquisição. O Alto Marechal simpatizava com a causa de Grimaldus, pois a injustiça deve ser detida e a impureza deve ser expurgada. Mas o Cruzado Eterno deveria zarpar em 3 dias solares para perseguir o fugitivo Gaisgul Mag Uruktraka, o senhor da guerra orc que liderou seu massivo Oag, na invasão de Armagedon. O reclusiarca pediu para ser deixado para trás. O Alto Marechal ficou surpreso com o pedido de Grimaldus. Ele estava dividido entre a pureza de uma guerra contra inimigos externos e uma guerra justa contra um inimigo interno. Grimaldus lutaria em ambos, se pudesse. A morte do senhor da guerra orc, no entanto, tinha prioridade sobre tudo o mais. O arqui-senhor da guerra responsável por Armagedon não podia escapar de suas garras, pois a retribuição clamava tão alto quanto a justiça. Mas Helbrecht não podia ignorar que as perdas devastadoras dos Leões Celestiais eram a principal razão pela qual ele acreditava que as preocupações de seu reclusiarca eram válidas. A justiça o chamava, no mínimo, os Templários Negros desejavam saber a verdade sobre o assunto. Ele ordenou que Grimaldus fosse para a colmeia Vulcanus para saber a verdade do que aconteceu. Se os Leões Celestiais estavam destinados a morrer, o Alto Marechal desejava ouvir a verdade de sua história antes que fosse tarde demais. Qualquer um que confie no agente da Inquisição merece ser chamado de ingênuo. Cyneric. Há uma razão para os Adeptus Astartes se manterem à parte do Império, autônomos, leais aos ideais do Império, mas raramente à sua função. O erro mais grave dos Leões foi esquecer isso. Reclusiarca Grimaldus dos Templários Negros comentando sobre a traição sofrida pelos Leões Celestiais a seu capelão iniciado Cyneric. Em breve, Grimaldus e sua comitiva seguiram para Armagedon Prime, onde a colmeia Vulcanus ainda estava sitiada pelo inimigo e os ventos eram mais frequentemente livres da areia e cinzas ardentes que tanto afligiam o outro lado do mundo. A base de fogo dos Leões Celestiais estava localizada no topo de uma elevação natural na paisagem, supremamente defensável,
com grandes ameias, estátuas sagradas de heróis imperiais caídos olhando para baixo para qualquer um que ousasse levar a luta para aquelas paredes escuras. Todo o local já estava em ruínas. A dupla de templários negros foi orada por sua presença pelos leões restantes. Grimaldus notou imediatamente que vários dos leões celestiais estavam saqueando os suprimentos de sua própria base de fogo, carregando seus falcões trovão sobreviventes com brutal eficiência. Os próprios guerreiros mantinham pelo menos uma mão livre para alcançar um bolter a qualquer momento. Um fuzileiro espacial solitário avançou, ostentando o elmo negro de um líder de orgulho. Ele ajoelhou-se perante o reclusiarca e removeu seu capacete escuro. Grimaldus foi recebido pela visão de um rosto com uma tez marrom quente e rica, de um humano nascido em climas equatoriais. Embora nunca tivesse estado no mundo natal dos leões, Elysium 9, ele conhecera muitos de seus filhos de pele escura. Eles eram uma cultura de caçadores, orgulhosos do nascimento à morte, verdadeiros descendentes de Dorne. Grimaldus não reconheceu o guerreiro que se apresentou como líder do orgulho Equene Dubaku. Líder do orgulho era o termo dos leões para um sargento de esquadrão. Isso não era bom sinal. Dubaku era agora o leão sobrevivente sênior que liderava os que restavam. O fuzileiro veterano explicou que havia 96 leões, ainda respirando em Armagedon, e que ele havia herdado o comando do líder de guerra Vakembe, ele da lança que caça corações, que fora morto 18 dias solares antes. Grimaldus conhecia Vakembe, um oficial fuzileiro espacial leal e espadachim mortal. O reclusiarca indagou sobre o paradeiro do arauto da morte Julcara. O líder do orgulho respondeu que ele havia sido morto pelos Kine, um termo dos leões celestiais para gado ou bestas, os Greenskins, quase 24 dias solares atrás. Agora, os leões sobreviventes estavam saqueando o que restava de seus suprimentos em sua base avançada. Eles não tinham muita escolha, pois ela foi dominada. Sua fortaleza de retaguarda ficava dentro da própria colmeia Vulcanus, mas eles corriam o risco de ataques nesta área avançada a cada 3 dias solares. A munição estava baixa, a produção e o reabastecimento de sua frota haviam caído para quase nada. Grimaldus se perguntou por que os leões celestiais não haviam solicitado ajuda dos outros capítulos presentes em Armagedon, mas entendeu que o sangue de Dorne corria espesso nas veias de seus descendentes. Era difícil deixar de lado tal orgulho, mesmo diante da devastação. Especialmente então, pois era quando um guerreiro era verdadeiramente testado. Não havia outro momento mais adequado para provar que um homem era forte o suficiente para ficar sozinho. Dubaku explicou que engoliram o orgulho por tempo suficiente para solicitar a ajuda dos devoradores de carne e dos templários negros, mas os primeiros estavam tão esgotados quanto eles, e os últimos estavam se preparando para levar a luta para as estrelas em perseguição ao senhor da guerra orc em fuga. Os leões sentiram que não tinham o direito de implorar por migalha, enquanto eram deixados para trás. Então, existiam saqueando sua fortaleza caída e pilhando seus próprios mortos. Isso confirmou para Grimaldus que a convocação de Julcara fora pessoal. Custará-lhe caro enviar. O reclusiarca foi atingido por uma coisa acima de tudo. Os leões celestiais estavam efetivamente mortos. Embora ainda restassem 100, o capítulo operava agora sem uma única voz do alto comando do seu capítulo, e seu oficial veterano de patente era um sargento de esquadrão. Grimaldus ordenou aos leões que terminassem de carregar suas aeronaves de combate. Então ele queria que Dubaku lhe contasse tudo o que havia acontecido com o capítulo desde que aterrissaram no planeta. Restava saber o que Julcara esperava dos Templários Negros, ou o que Grimaldus realmente poderia realizar pelos leões. Já parecia menos que ele havia sido convocado para salvar os leões, e mais que ele havia sido chamado para fazer uma vigília, observando o capítulo em sua morte. O relato do líder do orgulho foi sombrio. O sangue do reclusiarca esfriou quando Dubaku revelou cada nova traição que havia ocorrido. Grimaldus rapidamente percebeu que os leões sobreviventes pretendiam morrer neste mundo. O líder do orgulho confirmou que isso era verdade. Os leões pretendiam morrer ao lado de seus irmãos, como deveria ser. O arauto da morte Julcara desejava que Grimaldus soubesse a verdade por trás de sua última resistência, e garantir que aqueles que compartilhavam o sangue de seu primarca nunca falassem mal de seu sacrifício. Cinerica argumentou que os leões celestiais deveriam retornar a Elysium 9,
para suportar a vergonha, se necessário, como os punhos carmesins suportaram sua vergonha após a batalha de RYNNS World. Eles tinham que reconstruir seu capítulo. A galáxia não deve perder os leões celestiais para sempre. Mas os leões restantes zombaram dessa sugestão. Seu capítulo havia sido devastado além da ressurreição. Homens, material, conhecimento, tudo se foi. Eles não tinham nada para passar para qualquer geração que o seguisse. Os leões restantes se recusaram a fugir como covardes. Mas não era covardia que Cyneric defendia. Era sobrevivência para preservar sangue precioso e para se levantar novamente para lutar outro dia. Grimaldus concordou com os dois pontos de vista opostos, pois uma gloriosa resistência final não era menos respeitável do que preservar o valor infinito de um capítulo de fuzileiros espaciais. Mas Grimaldus se perguntou se Cyneric defenderia a vergonha se fosse ele quem enfrentasse a perspectiva de uma resistência final tão gloriosa. Mais fácil falar de vergonha do que suportá-la. E, no entanto, Grimaldus estava igualmente determinado que o capítulo tinha que sobreviver. Os leões restantes explicaram a Grimaldus que a Inquisição queria silenciá-los. Mas o Reclusiarca garantiu-lhes que não era esse o caso. Eles estavam usando os leões celestiais para dar um exemplo. Os leões eram, na verdade, a mais recente baixa na campanha da Inquisição para restringir a autonomia política dos adeptos Astartes. A Inquisição não tolerava ataques aos seus direitos soberanos, mas os leões os haviam desafiado. E agora todos testemunhariam o preço da rebelião de seu capítulo. As sabotagens, as ordens conflitantes, as emboscadas, tudo levaria à destruição de um capítulo de fuzileiros espaciais. Milhões de cidadãos imperiais ouviriam falar de como os leões celestiais foram mortos em Armagedon. Apenas um punhado saberia a verdade por trás de suas mortes, e cada um deles seriam oficiais dos adeptos Astartes que andariam com muito mais cautela quando tratassem da Inquisição no futuro. A lição seria aprendida, assim como os capangas do Inquisidor Apollyon desejavam. Ao digerir esta informação, o líder de orgulho Dubaku explicou ao Reclusiarca que seu capítulo seguiria para a brecha de Manheim e que, embora muitos dos gargantas tivessem desaparecido, ainda era uma fortaleza orc bem defendida. Permanecia um câncer no território da colmeia Vulcanus, e devia cair. Isso parecia idealista, na melhor das hipóteses, para Grimaldus. Ele informou aos leões que, na verdade, não cairia. Não para um punhado de leões, por mais nobres e orgulhosos que fossem. Dubaku respondeu que eles morreriam tentando, pois era aqui que os leões celestiais haviam escolhido morrer. Tinha que ser ali, pois então seus ossos ficariam ao lado de seus irmãos. Grimaldus perguntou se os leões lutariam sozinhos, ao que Dubaku respondeu que sim. Vulcanus não podia ceder seus regimentos da Astra Militarum. Mesmo com Manheim esvaziada de gargantas nas semanas solares desde o massacre, um fato que eles ainda não podiam ter certeza de ser verdade, ainda era um alvo difícil, rico com a presença do inimigo. 5 das companhias de batalha dos leões não conseguiram tomá-lo. Alguns milhares de guardas seriam nada mais do que cuspir no vento. Os leões não podiam confiar em nenhum dos guardas de qualquer maneira, pois as garras da Inquisição estavam em toda parte. Depois de ouvir o relato de suas desgraças, Grimaldus decidiu que Cyneric estava certo. A morte dos leões seria um desserviço ao Império, não importando a grandeza de sua gloriosa última resistência, não importando o heroísmo de guerreiros individuais, enquanto gastavam o sangue de suas vidas. Os leões argumentaram que era assim que queriam que terminasse, finalizar seu legado em fogo, não em séculos de trabalho laboratorial meticuloso para preservar sua linhagem. Eles queriam morrer como guerreiros. De fato, eles o fariam, pensou Grimaldus, sem guerreiros, morrendo em glória, e negando a possibilidade de milhares de guerreiros que poderiam ser necessários em um futuro mais sombrio. Era o jeito de Dorne lutar, não importando as probabilidades. A morte contra números esmagadores não era vergonha para nenhum guerreiro nascido da semente genética dos punhos imperiais. No entanto, essas foram lições ensinadas pela primeira vez há 10.000 anos terrenos, quando o Império era muito mais forte. Os últimos séculos do atual milênio sombrio quase esgotaram o Império da humanidade. No entanto, o Reclusiarca ainda admirava Dubaku por sua ânsia de provar uma morte gloriosa,
mesmo que fosse uma última carga que poucos se lembrariam. Dubaku informou ao reclusiarca que não atrasariam o inevitável e estavam preparados para fazer sua última resistência quase imediatamente. Seu capítulo reuniria seus recursos no dia seguinte em sua base avançada e faria uma última incursão de reconhecimento em busca de suprimentos e sobreviventes. Os leões então partiriam para sua guerra final ao amanhecer do dia seguinte. O líder da alcateia fez o último pedido ao severo capelão. Ele solicitou que Grimaldus concedesse a unção final aos guerreiros leões celestiais sobreviventes. Os templários negros só concordaram em falar sobre a morte dos leões, e que ele entendia como isso havia acontecido e por que eles haviam escolhido agir como agiram. Mas agora eles desejavam que ele também abençoasse sua danação. Os leões não tinham nenhum arauto da morte sobrevivente, portanto, queriam que Grimaldus abençoasse os guerreiros de outro capítulo, compartilhando os rituais sagrados dos templários negros e prometendo perante o imperador e Rogal Dorne que sua morte seria um nobre testemunho da linhagem dos punhos imperiais. Grimaldus observou os leões celestiais sobreviventes, em pé entre eles durante seu silêncio desesperado e respeitoso. Grimaldus sentiu que não tinha escolha. Não podia conceder sua bênção ao suicídio do capítulo e recusou-se a realizar o rito solicitado sobre os leões. Grimaldus e sua comitiva deixaram a base avançada dos leões celestiais e partiram para a Cruzada Eterna. Ele foi para lá para colocar em ação um plano audacioso. O capelão sabia que não poderia retornar a Colmeia Hellsreach, pois a estação de fogo jogava seus jogos tempestuosos ao redor da cidade, severos o suficiente para matar o tráfego aéreo, mas não violentos o suficiente para interferir nos sinais de Vox. Utilizando a poderosa matriz de comunicação da nave Capitânia, ele foi capaz de amplificar o sinal de seu transmissor para enviar uma mensagem. Fazendo contato com as forças imperiais em terra, ele transmitiu uma série de ordens a um dos oficiais da Astra Militarum presentes lá. Foram necessárias mais algumas horas solares para coordenar as defesas de Hellsreach de uma órbita alta. Grimaldus sabia que muitos oficiais da guarda iriam para o céu, para confirmação Vox nas horas seguintes. O tempo passou, enquanto Grimaldus falava com 81 oficiais da Astra Militarum e 11 capitães navais. Como sua autorização era de nível Rubicon, ninguém ousou questionar suas ordens. Cyneric questionou os motivos do capelão sênior e se perguntou se ele não havia excedido sua autoridade. Mas Grimaldus argumentou que a sobrevivência dos leões seria o melhor, e que ele estava esgotando as defesas da colmeia Hellsreach para marchar ao lado dos leões de volta para a brecha de Mannheim. O reclusiarca explicou que a cidade estava agora vastamente superdefendida, com batalhões inteiros parados e aguardando a redistribuição. Era uma verdade irritante que tivessem tal problema quando a verdadeira guerra estava sendo travada. Os soldados em Hellsreach estavam realmente entediados. Eles não se davam bem com o tédio, especialmente quando deixados sozinhos sem nada para fazer e ninguém para atirar. Cyneric sentiu que Grimaldus estava se aproveitando da consideração do povo por ele. O herói de Hellsreach o chamou para a guerra. É claro que eles seguiriam. Mas ele tinha certeza de que era a guerra deles. O reclusiarca argumentou que era o mundo deles. E era a única chance que os leões celestiais tinham, se quisessem sobreviver. Os inimigos invisíveis dos leões poderiam muito bem permitir que eles morressem na glória que mereciam. Mas suas mortes não serviam para nada além de aliviar a dor do orgulho ferido. Os leões celestiais não devem morrer em Armagedon. Sem ajuda, o capítulo estava condenado. Tudo dependia de quão rápido as forças de Grimaldus em Hellsreach poderiam sair da tempestade e se reposicionar do outro lado do mundo. Estou permanecendo no mundo em guerra. Alguém deve lutar ao lado dos leões, salvando-os da glória fútil e dos piores excessos de seu sangue. De outra forma, puro. Os leões não têm mais capelães, e eles são nossos primos. Honra e irmandade exigem isso de mim. Os leões não podem contar com os recursos de sua cidade colmeia, mas não lutarão sozinhos. Que Volcanus se esconda atrás de seus muros. Hellsreach vai para a guerra. Trechos de uma mensagem privada escrita pelo reclusiarca dos Templários Negros, Grimaldus, ao Alto Marechal Helbrecht. Organizando uma nave imperial, Grimaldus e Cyneric foram enviados para a superfície de Armagedon.
O amanhecer estava a menos de 1 hora solar de distância quando romperam a cobertura de nuvens acima da fortaleza em ruínas dos leões. Grimaldus se perguntou se os leões já teriam deixado sua fortaleza caída quando eles chegassem, marchando em direção à sua última resistência. Além dos 4 falcões trovão restantes, atingidos pela poeira e com a pintura danificada, pertencentes aos leões, repousando na ampla plataforma do telhado, dezenas de aterrissadores de tropas desajeitados e quadrados haviam se juntado a eles ali, lutando para encontrar um pedaço de chão não marcado e não ocupado. Grimaldus ordenou que a nave interrompesse sua descida, quando ele e Cyneric pularam da baia traseira da nave. O par de templários negros desceu do céu para o chão utilizando seus equipamentos de salto. O líder do orgulho do Baku foi pego de surpresa pelo retorno dos templários negros. Grimaldus respondeu que achava que os leões poderiam apreciar os corpos extras. O reclusiarca foi saudado pelo general Kiranol da Legião de Aço de Armagedon, o comandante interino das forças militares imperiais em Hell's Reach. Dentro da hora solar, um conselho de guerra foi convocado, ordenado perante um batalhão de tanques acelerando. O plano era simples: eles marchariam para a brecha de Mannheim e destruiriam tudo que se movesse ou respirasse. Dubaku estava com Grimaldus no coração do conclave improvisado, sua raiva palpável. Ele direcionou sua ira ao reclusiarca, que sentia ter ultrapassado sua autoridade. O líder do orgulho não apreciava esses intrusos que ameaçavam interferir em sua vingança pessoal e em sua gloriosa última resistência. Ele argumentou com Grimaldus que essa era a luta dos leões celestiais e de mais ninguém. Dubaku avisou Grimaldus que, quando chegasse a hora, quando confrontassem o senhor da guerra orc responsável pela morte de tantos de seus irmãos de batalha, seria a lâmina de um leão que mataria a criatura. Grimaldus prometeu sombriamente que assim seria. E assim, as forças reunidas de Hell's Reach marcharam em longas colunas blindadas em direção a Mannheim Gap. Toda a esperança que possuíam de que Mannheim estivesse quase desprovida de titãs orcs foi esmagada antes que o primeiro soldado da Legião de Aço pesasse nas encostas de rocha solta que levavam ao cânion. O inimigo estava presente em força grotesca. Grandes soquetes na amarra e nos balaústres ao longo das paredes do cânion marcavam a ausência de vários gargantas, mas muitos mais estavam em reparo ou despertando após lutar em batalhas recentes. A ravina estava sufocada por multidões de orques realizando seu trabalho, e milhares de cadáveres mofados amontoados em um mar de matéria orgânica em decomposição. Armaduras douradas, escurecidas e sujas por detritos, apareciam entre as barricadas dos mortos saqueados. Os mortos leões celestiais foram amontoados em repouso indigno com seus assassinos xenos, e sua cerâmica, inútil para a heresia da sucata que constituía a tecnologia pele verde, foi deixada para envolver os guerreiros em decomposição em meio a seus montes de carne. A força imperial avançou sobre o mar dos mortos desrespeitados, pois derrubar as barricadas não era uma opção. Os guardas subiram e vadiaram pelo mar de corpos ou montaram nos cascos de seus tanques. Acima do avanço cavalgava a frota de canhoneiras, todas flanqueando os 4 falcões trovão restantes no arsenal dos leões celestiais. No momento em que eles atravessaram a trincheira da ravina, o fogo de canhão começou a derrubá-los em bolas de fogo cambaleantes. A legião de aço não hesitou diante da visão de uma horda inimiga tão vasta. Eles avançaram sobre as fileiras desordenadas do inimigo, massacrando-os para abrir espaço nos campos de seus corpos para que as aeronaves pudessem pousar. As primeiras horas da batalha foram notáveis apenas por sua ferocidade. As canhonadas em massa da Guarda Imperial devastaram as máquinas de guerra dos Green Skin. Em resposta, os orcs massacraram a guarda em todos os pontos ao longo do avanço onde coube a homens e mulheres com baionetas manter a linha. Como era tão frequente no Astra Militarum, eles tinham o aço mais forte, mas o inimigo tinha a carne mais dura. Em tal confronto implacável de exércitos, vencer e perder era relativo. A força imperial avançou profundamente no cânion enquanto centenas de homens e mulheres caíam de bruços na terra. Atrás dos Astartes jazia um cemitério de tanques, praticamente todos seus, todos perdidos para o fogo de canhão inimigo. Enfileirando as paredes do cânion estavam os cadáveres metálicos em chamas de imponentes construtos deuses, perfurados por mísseis e projéteis de tanques, derretendo em escória nas chamas do bombardeio da Guarda Imperial.
O fogo de metralhadoras chacoalhava inutilmente contra sua cerâmica, mas ceifava os guardas em massa. Ainda assim, os imperiais avançavam, chafurdando em uma torrente crescente de sangue. Estava na altura dos joelhos na maioria dos humanos, transformando todo o avanço em uma travessia suada pela sujeira. Em breve, o momento crucial da batalha chegou a Grimaldus. Como tantas vezes antes, sua heráldica frequentemente atraindo comandantes inimigos a ele, tantas vezes quanto ele abria caminho até eles. Aconteceu novamente em Manheim, embora ele tentasse evitar. O maior dos orques, sem dúvida caçando o reclusiarca por heráldica, lançou-se contra Grimaldus por trás. Era uma coisa de presas rombas, músculos vigorosos e membros martelantes, maior que Grimaldus, e mais forte e mais rápido que ele. Um leão celestial chamou o reclusiarca, lembrando-o de que o senhor da guerra orc era a presa do líder do orgulho. Grimaldus enfrentou a enorme besta, brandindo sua massa de batalha contra a criatura imunda. Mas o poderoso Grinskin se moveu como se imune a tudo que era lançado contra ele. Lasfire disparou da criatura, sendo ignorado contra sua armadura, e igualmente ignorado quando as salvas fizeram buracos do tamanho de pontas de dedos em sua carne. Leões celestiais atacaram a criatura, mas o corpulento chefe de guerra contrariou seus fracos ataques com um golpe de sua poderosa garra mutiladora. Quando Grimaldus foi levado aos joelhos e finalmente atingido no chão, Dubaku finalmente se colocou entre os dois combatentes com um salto e um rugido. Ele segurou a mão para trás, pedindo a Grimaldus que ficasse longe. O reclusiarca teve que se forçar a obedecer, algo que ele nunca teria consentido em nenhuma outra circunstância. Mas eles lutaram esta batalha pela honra de uma linhagem, e aqui estava o momento da prestação de contas. Dubaku bateu sua lâmina contra sua couraça, encarando o Lorde Pele Verde em sua armadura tanque de sucata energizada. Apesar da cacofonia da batalha que rugia ao seu redor, Grimaldus podia ouvir as palavras do leão celestial tão claramente quanto se tivessem saído de sua própria boca. Em qualquer submundo em que sua raça imunda acredite, você dirá a seus ancestrais de sangue de porco que morreu para a lâmina de Ekene de Elysium, leão do imperador. Ninguém sabia então, mas naquele momento, o líder da Alcateia era o último leão ainda de pé. Dubaku atacou, sua espada motosserra inútil contra a garra da fera. Ele tinha tão pouca esperança de aparar o porrete da criatura com sua faca de combate. Então, o que lhe faltava em força, ele despejou em velocidade, nunca bloqueando, sempre desviando. A batalha não parou ao redor dos dois combatentes. Logo, tanto o líder da Alcateia quanto o senhor da guerra orc estavam sangrando de uma série de ferimentos. A espada motosserra tinha encontrado seu caminho pelas juntas da armadura e mergulhado no tecido mole. A garra de poder tinha estraçalhado a armadura do leão celestial cada vez que caía. Logo, Dubaku estava recuando. Lutar contra tal besta não era tarefa para um guerreiro sozinho. Não importava o prazer do orgulho. Então veio um trovão de ruído quando uma explosão elétrica maciça transformou o ar em estática carregada. Orques e homens em multidões gritaram de dor com o estrondo sônico. O escudo orbital não estava mais funcionando. De alguma forma, em algum momento nas horas de combate corpo a corpo, enquanto o reclusiarca lutava com os leões, a Legião de Aço havia colocado explosivos na base do reator do escudo do vazio. Só o imperador sabia quando, onde e como. Assim que o escudo implodiu, cuspindo sua carga estática em todas as direções, uma poderosa e prioritária runa Vox ressoou alto na tela retiniana do reclusiarca. Grimaldus ativou-a enquanto observava o líder do orgulho e o senhor orc cambalearem um em volta do outro, animais feridos orgulhosos demais para morrer. Em breve, Grimaldus ouviu uma voz familiar. Era o alto marechal Helbrecht. Ele informou o capelão que os templários negros estavam prontos para reforçar sua posição. Tudo o que ele tinha que fazer era dar a palavra. Grimaldus informou ao alto marechal para enegrecer o céu. Naquele momento, o leão celestial gravemente ferido caiu antes que Grimaldus pudesse alcançá-lo. A fera agarrou o braço de Dubaku em sua garra mutiladora, esmagando-o no bíceps antes de arrancá-lo. O líder do orgulho retaliou enfiando sua espada de correntes em um golpe estranho na garganta da criatura. Desviada pela armadura, mal mordeu. Seu ataque veio à custa de sua perna.
quando a garra de ferro cortou o membro na altura do joelho, jogando-o de costas na lama. Grimaldus estava nas costas da besta um instante depois, prendendo-se ao cravar as botas na armadura da criatura enquanto enrolava a corrente de sua arma decepada em volta da garganta sangrenta e suada. A corrente garroteou tensa, rachando o tendão na garganta da besta. A garra de ferro golpeou o reclusiarca, arrancando pedaços de cerâmica. Ele cambaleou sem cair, engasgou sem realmente sufocar. Mesmo estrangulá-lo com sua última arma restante, não podia matá-lo. Tudo o que Grimaldus podia fazer era comprar a Dubaku os momentos que ele precisava para se libertar, o que ele fez rapidamente. E Cyneric estava esperando, uma boteira em sua mão restante. O leão celestial mutilado estendeu a mão para ela, agarrando-a com uma mão em punho de pistola, e apontou-a para cima enquanto se deitava na lama. Grimaldus recuou, não completamente, mas o suficiente para puxar a corrente com mais força, adicionando seu peso à sua força, e puxando a cabeça da besta para trás para expor sua garganta. A bolter cantou uma vez, e o coice de algo pesado atingiu perto da corrente. Com uma explosão abafada, a cabeça do orc se soltou, caindo sobre os ombros e aterrissando como capelão na sujeira. O corpo blindado ficou ali sem nada existindo acima do pescoço, ainda muito teimoso, muito forte, para cair. Assim que se levantou, Grimaldus recuperou sua massa de batalha da besta caída. Então, jogou a cabeça da criatura, com a mandíbula solta, para Dubaku, onde ele estava deitado. A batalha continuou a rugir, enquanto os homens e mulheres que Grimaldus liderara ali lutavam para descer o cânion. Dubaku olhou para o céu escurecendo quando os Templários Negros desceram em um massivo ataque de cápsulas de desembarque sobre o Manheim Gap. A única reação do leão foi se levantar o melhor que pôde e tirar seu capacete. Ele ordenou que o reclusiarca o ajudasse a ficar de pé. Ele não queria encontrar o alto marechal deitado. Cyneric e Grimaldus ergueram Dubaku entre eles. Enquanto faziam isso, o Link-Vox da guarda explodiu em aplausos, quando Lord Helbrecht enegreceu o céu com cápsulas de desembarque templárias. Novos começos. O reclusiarca Grimaldus despediu-se do recentemente instalado mestre do capítulo Ekene Dubaku dos Leões Celestiais, escoltado por seus poucos guerreiros sobreviventes para o cruzador de ataque dos Templários Negros Lâmina do Sétimo Filho, com seu curso traçado para o distante mundo de Elysium 9. Dubaku agora usava uma perna bionica e uma visível manqueira, sua fisiologia ainda não totalmente ajustada à substituição augmética. A armadura que ele usava era uma placa de guerra dourada de um antigo campeão dos punhos imperiais, concedida como um presente dos salões da memória do Cruzado Eterno. Sua capa era a dos Irmãos da Espada do próprio Helbrecht, vermelha sobre preto, elegantemente lançada sobre um ombro. Não se sabia se esta era a mesma capa que Helbrecht havia concedido a Dubaku quando o forçou a fazer o juramento de senhorio sobre seu capítulo esgotado. Em seu quadril, preso por correntes de ferro negro, estava o crânio esfolado e polido do senhor da guerra pele verde que eles haviam matado juntos. Uma honra, de fato, ser nomeado no principal troféu de um mestre do capítulo. A guarda de honra dos Templários Negros, composta para lhe desejar boa viagem, era formada pelo reclusiarca, o capelão recém-promovido Cyneric, e os cavaleiros da casa do Alto Marechal, vestidos com as cores cerimoniais. O reclusiarca esperava fervorosamente, com o passar do tempo, que os esforços do mestre do capítulo Dubaku na reconstrução dos Leões Celestiais e no treinamento da geração que o seguiria continuassem a correr bem. Grimaldus sabia com sombria satisfação que eles provavelmente nunca mais se encontrariam, pois Dubaku estava jurado a uma vida de defesa do que podia manter, e os Templários Negros sempre partiam para o ataque contra os inimigos do Imperador. Era Indomitus. Após a abertura da Grande Fenda, o mundo natal dos Leões Celestiais, Elysium 9, foi invadido pelo bando de guerra de cultistas do caos e mutantes conhecida como Exilarquia, liderados pelos heréticos Astartes e antigos escorpiões estelares conhecidos como os Puros. O bando de guerra emergiu da UAR após a criação da Fenda. Antes que Elysium 9 fosse invadida, o mestre do capítulo dos Leões Celestiais, Ekene Dubaku, preparou-se para evacuar sua população. Dubaku sabia que seria impossível salvar toda a população do planeta,
mas esperava que o suficiente sobrevivesse para ajudar tanto seu capítulo quanto o espírito e a cultura de Elysium 9 a continuarem vivos. O destino atual da população sobrevivente do mundo é desconhecido, mas Dubaku redigiu uma mensagem pedindo ao seu mestre de capítulo aliado, Arucatas dos Lanças do Imperador, se eles poderiam ser realocados para o mundo natal de seu capítulo, Nemeton. No meio de uma reunião com os representantes dos Lanças do Imperador sobre este plano a bordo de sua nave estelar Rex, Dubaku foi decapitado por uma assassina Calidus que estava se passando por um servo do capítulo chamado Carta Chavica, serviço do fuzileiro espacial dos mentores Amadeus Caias Encários. A assassina foi enviada pela Inquisição para continuar sua vingança contra os Leões Celestiais. Organização do capítulo. Os Leões são uma força veterana e endurecida, totalmente capaz de abraçar os conceitos do Codex Astartes. No entanto, como seus predecessores, os Punhos Imperiais, o capítulo adere aos preceitos do Codex em espírito, mas desvia em vários aspectos. Todas as patentes do capítulo são capazes de tomar decisões táticas e são incentivadas a agir por iniciativa própria. Os Leões Celestiais combinam todas as armas em grupos de batalha flexíveis e equilibrados, cada um dos quais pode apresentar a um oponente uma diversidade de ameaças, e então pressionar seu ataque tão rapidamente que o inimigo é dominado antes que possa reagir. Patentes especializadas. A Ordem de Batalha dos Leões Celestiais contém várias formações especializadas e patentes de oficiais não presentes em outros capítulos de Astartes, embora se assemelhem em grande parte às patentes padrão do Codex Astartes em função, mas não em título. A Ordem de Batalha dos Leões Celestiais contém várias formações especializadas e patentes de oficiais não presentes em outros capítulos de Space Marines, embora se assemelhem em grande parte às patentes padrão do Codex Astartes em função, se não em título. Líder de guerra equivalente, capitão. Status designado por um capacete preto. Arauto da Morte, capelão. Andarilho espiritual, bibliotecário. Ligador de vida, apotecário. Líder do orgulho. Sargento de esquadrão.